E aí, gurizada, beleza? Olha só, tava em casa agora, tá bastante frio e tô com bastante fome e resolvi fazer um pão. E durante o processo de pensar em como fazer um pão, eu fiquei refletindo aqui que existem dois tipos de fermento. Nós temos aqui o fermento químico, que normalmente é utilizado em bolos, e nós temos aqui também o fermento biológico, que ele é utilizado em pães, né? Então, como tem um processo de fermentação na massa, tem um processo químico envolvido, eu resolvi tirar então uma dúvida com o professor Alberto. Eu acho que ele pode me auxiliar para compreender como é que se dá o processo químico e de fermentação de um pão especificamente e de um bolo, se eu quisesse fazer agora nesse momento. Então, por isso eu vou ligar para ele agora. Fala, Alberto, como é que tá? Tranquilo? E aí, Lucas? Beleza? Beleza. Olha só, Alberto, seguinte, eu tava em casa agora e me deu vontade de fazer um pão, comer um pãozinho novo, tá? E eu fiquei pensando aqui, qual é que é a diferença, né? Se fala em fermento biológico para pão, fermento químico para bolo, o fermento biológico no pão tu tem que esperar um determinado tempo para o pão crescer, e na realidade eu não sei como é que de fato se dá isso no processo, e eu nunca entendi qual que é a diferença do fermento biológico para o químico, e aí eu lembrei que eu poderia estar tirando essas dúvidas contigo e queria saber se tu poderia me auxiliar aí para compreender melhor esse processo. Tranquilo, de boa. Olha só, Lucas, vou fazer o seguinte, então. Tô te mandando aqui umas reações, tá? Pra tu dar uma olhada. Olha só. Cara, o fermento químico, tá? Ele é um sal, tá? Na verdade, o fermento químico comercial, ele é uma mistura de sais. Ele é basicamente bicarbonato de sódio, tá? E algum sal ácido, assim. Cara, um adendo, tá? Uma ideia rápida, assim. Sal é uma nomenclatura bem genérica, bem ampla, tá? Sal é como eu falar carro, e depois eu falar tipos de carro, tá? Então, o bicarbonato de sódio, ele é um tipo de sal. Só que tem uma coisa, o bicarbonato de sódio, quando ele reage com algum ácido, tá? No caso lá, vai ser um ácido ascórbico, alguma coisa do tipo, tá? Quando ele reage com ácido, ele vai formar ali, ó, que nem na equação, um acetato de sódio e um ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ele se decompõe em água e gás carbônico. Ou seja, ele está liberando gás lá dentro. Tá? E esse gás que é liberado lá faz a massa crescer e estufar. Aí deixa ela fofa, né? Macia. E o fermento químico, tá? Ele é de ação rápida. Então, se eu não me engano, tu tem que colocar ele só no fim, né? Na hora que tu vai colocar mesmo o bolo para dentro do forno lá. Isso. Normalmente nos É, bolos ali, sempre ele fica pro final para te fazer aquela mistura. porque se tu colocar no início, tu já começa a liberar o gás, tu não quer isso, sabe? Então, tem duas formas de liberar gás com fermento químico. Misturando ele com água, que daí o ácido, o sal ácido e o sal básico se misturam e liberam gás, e o próprio calor do forno depois, né? Decompõe o ácido carbônico e gera gás carbônico. Entendi. Então, pelo que eu tô entendendo, é uma série de sais ali. Devido ao meio de estar líquido e ter uma temperatura alta, eles se decompõem, né? Se decompõem não, eles reagem entre si e liberam o gás. E esse gás é o que deixa a massa fofa, né? Do bolo ou biscoito, enfim. Mas pão é diferente. Pão, quer dizer, tu até poderia fazer com fermento químico, mas não é muito bom, porque o pão tu tem um outro objetivo, né? Olha só, o pão tu coloca um fermento biológico, tá? Esse fermento biológico é um fungo, Saccharomyces cerevisiae, tá? Uhum. Posso estar errado na pronúncia, mas aí nós vamos ter que estudar um pouco de latim, aí é outra história, tá? Cara, esse fungo, o que ele faz? Ele basicamente ele quebra o amido, tá, em moléculas menores de açúcar, tá, e consome esse açúcar e transforma ele em álcool e gás carbônico. Só que isso daí tu precisa de um tempo e calor, né? Por isso que tu tem que sovar o pão, misturar lá o fermento e esperar, sei lá, 30 minutos, uma hora para a massa crescer, né? Esse Uhum. crescimento é o fungo comendo entre aspas, tá?
comendo o açúcar e liberando gás. Então é por isso que no pão, então, tu precisa esperar ele crescer, então, que normalmente dá ali 30, 40 minutos, que é esse fungo, então, ah, comendo, entre aspas, o açúcar, o amido ali, no caso. Isso, se a gente for olhar assim de uma maneira mais grotesca, tá? É cocô de fungo, cara. Entendi. Faz E tem uma sentido. coisa legal que é o seguinte, olha só, ele libera álcool nessa... É uma fermentação, tá? Então ele libera álcool nesse processo. Só que pão não tem gosto de álcool, né? Não. Esse álcool ele se perde pelo calor do forno. Esse álcool evapora. Só que tem Hum, uma coisa assim também, tu usa o fermento biológico na fermentação do pão, porque também vai te dar... Esse fermento não produz só álcool, ele vai produzir outros ésteres e acetatos, enfim, que vão te dar cheiros, sabe? Vão te dar sabores diferentes, vão te dar aromas diferentes. Coisa que o químico não. O fermento químico vai te dar só o gás mesmo. Não vai acrescentar nada entendi. em sabor e cheiro, né? Entendi. É, o pessoal tá usando bastante também agora fazendo um pão natural, que é com fermento bem natural, que não é nem o químico, nem o biológico, que dá um sabor diferente no pão ali, diz que é outro processo e tal. Tem uma ideia que é a seguinte, assim, tá? A ideia do natural a gente pode abordar no outro vídeo, que é uma discussão filosófica bem grande, tá? Mas olha só, na verdade esses fungos estão por aí. Esses fungos estão aqui no ar, na tua casa, na rua, Uhum, entende? Então, na verdade, esse fermento biológico que a gente compra, tu só está comprando ele, ele foi industrializado, ele foi separado, foi purificado, entendeu? Mas tu consegue fazer uma fermentação de um pão se tu deixar a tua massa aí num pátio por um dia, dois, tá? entendi. E tem umas coisas legais também para falar sobre pão, tá? Que é o seguinte, a sova, né? Por que que tu sova o pão? Tu acaba sovando o pão para alinhar as proteínas, tá? Então tu deixa as proteínas mais alinhadas, mais longas, tá? E aí tu faz com que a massa não afrouxe, né? Faz com que a massa fique elástica, Entendi. Por isso que no certo? final ela fica bem elástica mesmo, né? Ela fica Isso. lisinha, ela fica E homogênea, né? essa elasticidade é o que tu procura num pão. É o que tu procura num pão, para tu dar o formato dele e ele crescer lá, né? Ele armazenar aquele gás e ficar fofinho. Ah, e tem uma dica também, tá? Depois da fermentação, tu sova mais uma vez, mas pouco, tá? Não muito. Tu acaba sovando só para redistribuir aquela levedura, aquele fermento biológico, tá? E ele criar um pouquinho mais de gás no forno e deixar o pão mais Então fofo ainda. sovar duas vezes, então, é uma alternativa, não sabia disso. Isso tu pode sovar, dar uma sovada de leve, tá? No fim da fermentação, Maravilha. depois da massa crescida lá. Tá, maravilha, então eu te agradeço aí a explicação. Queria entender Beleza? melhor esse processo e depois eu te mando aí um videozinho, uma foto do pão para ver como é que ficou, tá? Beleza, pode Valeu, deixar. Alberto. Um Valeu abraço então. aí, até mais. Aqui, pessoal, nós temos aproximadamente 1 quilo de farinha de trigo, tá? 1 quilo aqui. Eu deixei mais ou menos 80% aqui na vasilha e 20% aqui, tá? Para depois dar o ponto da massa que eu vou mostrar para vocês, ok? Aqui, pessoal, nós temos, ó, 3 ovos ou 3 casquilhos que vocês chamam aí, né? Aqui nós temos mais ou menos 4 colheres rasas de açúcar de sopa, né? A colher de sopa é essa daqui, a maiorzinha um pouco, tá? Aqui nós temos 4 colheres rasas de sal de chá, que é essa pequenininha aqui, tá? E nós temos 10 gramas do fermento biológico. O fermento biológico é aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Ele tá aqui que vai dar mais ou menos umas 2 colheres dessa colherinha de chá aqui, tá? Aqui nós temos 2 colheres de sopa de margarina. E aqui nós temos 400 ml de leite, e que vocês chamam aí de vaquinha, tá?
ele tem que ser do morno pro frio, tá, pessoal? Então esse leite aqui, ele tá morninho, tá? Eu deixei um buraquinho no meio da vasilha de trigo, tá? Então aqui eu tô acrescentando os 3 ovos. Eu tô acrescentando o açúcar. Eu tô acrescentando o sal. A margarina e o fermento biológico ideal para pães. Agora a gente literalmente bota a mão na massa e mistura tudo e sova. Ó, eu vou literalmente meter a mão na massa aqui, tá? Vou sovar esse pão e daqui um pouco eu volto para mostrar para vocês como é que ficou essa massa aqui. Pessoal, como tinha falado anteriormente, então, tá aqui agora a nossa massa. Aqui vocês veem que ela tá bem homogênea, tá? O que que a gente faz agora? Agora é o momento que a gente chama de deixar descansar a massa, tá? Então a gente vai deixar ela aqui na mesma vasilha que ela estava anteriormente, tá? A gente vai fechar ela, vai tampar ela. E vai deixar ela descansar mais ou menos uns 40, 50 minutos. Depois que ela ficar aqui 40, 50 minutos, vocês vão perceber que o processo de fermentação vai fazer com que o pão cresça. A gente vai untar a forma, que é passar uma margarina, uma farinha de trigo aqui nessa forma, colocar nela aqui e vai deixar no forno mais ou menos uns 40 minutinhos a 180 graus. Então, após mais ou menos 50 minutos, tá? Assando o pão a 180 graus. Aqui vocês podem ver que ele tá pronto. Massa ficou bem maciazinha. E agora eu boto uma manteiguinha aqui.